Oi pessoal, hoje é a minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja em Vitória da Conquista. Esse convidado de hoje é bem especial e ele já é de casa, literalmente. César Mercedes. Painho, tira a sandália do pé que o papo aqui é santo. Olá pessoal, é um prazer estar aqui junto com vocês para participar de mais um Tira a Sandália, porque o lugar realmente é santo. Estamos aqui para ter essa comunhão e vamos falar sobre os hinos e como o louvor influencia a nossa vida cristã e a nossa vida da igreja. Bem como você já adiantou, o tema de hoje é o louvor é melhor que lamentos. É impossível a gente falar essa frase e não lembrar daquele hino, né? O louvor é melhor que lamentos. Verdade. E eu acredito assim, eu estava meditando aqui um pouquinho antes de falar com você. Sim. E lembrando assim que o desejo de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus, né, como Pai, é sempre ter seus filhos por perto, né, que a gente se aconchegue, né, ao seu redor, né, o Senhor anela realmente a nossa presença. E os hinos, o louvor é uma ferramenta, né, para que a gente possa estar mais perto do Senhor, né. E o interessante é que a palavra, né, os hinos, de uma forma geral, eles nos ajudam e nos mostram que, independente da circunstância em que nós estamos passando, sempre é momento de adorar, sempre é momento de louvar, não é verdade? O que você acha? Exatamente. A Bíblia está repleto de casos de que o louvor foi o fator de bênção, de libertação e que trouxe a presença de Deus. E não só na Bíblia, mas também na nossa experiência como cristãos, nós temos experimentado isso, né? Como em momentos difíceis ou também momentos alegres, o louvor nos traz a presença de Deus, nos enche do Espírito. Por exemplo, mesmo em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, fala para a gente não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas encher-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, depois diz, entoando de coração e louvando ao Senhor. Então, Amém. encher do Espírito é por meio de falar os hinos, mas é também por meio de entoar os hinos. Amém. Então, é uma ferramenta preciosa para a gente ser cheio do Espírito. Amém. E diante das circunstâncias cotidianas, né, o importante é a gente estar cheio do Espírito. Se a gente tiver a presença de Deus, nós saberemos como enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades e muito mais, como fazer a obra de Deus e como cooperar com Deus para aquilo que Ele deseja. Então, os hinos, Ele nos enche do Espírito. Tá? Sim, verdade. E, além do mais, eu estava meditando, se você ler 2 Crônicas, capítulo 20, ali você vai ver que a vitória da batalha, da luta contra o inimigo, a nossa posição é de parados e de louvar ao Senhor. Então ali Deus recomendou ao seu povo que louvassem. E à medida que eles louvaram, a vitória veio, o inimigo foi desbaratado. Então essa é a nossa experiência também. Quantas vezes nós estamos oprimidos, entristecidos e fraquejamos, mas quando nós começamos a louvar ao Senhor, o Senhor faz o inimigo bater em retirada. E um dos casos mais enfáticos, né? Eu acho que eu gostaria de ler esse versículo em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 23, falando da experiência de Saul, Sim. juntamente com Davi. Uhum. Então diz assim, e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, irmão, quando o louvor tem poder até de expulsar demônio, de toda angústia, de toda perturbação demoníaca, toda ansiedade, toda depressão. Se você começar a louvar o Senhor, você vai sentir libertação, né?
E outro caso também a gente vê no Novo Testamento, né, Érica? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, Verdade. ali em Atos capítulo Bem 16, lembrado, sim. eles estavam injustiçados, espancados, né? Mas eles não se deixaram levar pela circunstância. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eles começaram a orar e a cantar louvores. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eu não acredito que eles louvaram e oraram para que Deus abrisse as portas, mas espontaneamente houve um terremoto e todas as cadeias caíram e as portas das celas se abriram e eles ficaram livres. O carcereiro pensou que eles tinham fugido, porque o que mais deseja o encarcerado? A fuga. Mas eles não saíram, sabe por quê? Porque interiormente eles já tinham a liberdade, a libertação, estavam interiormente libertos, embora fisicamente, aparentemente estavam presos, mas interiormente estavam libertos. Então é uma coisa que eu queria recomendar a cada um de nós, viu, Érica? Eu, você, os que nos ouvem, eu sei que todos passam tribulação, né? Não tem um cristão que não passa tormento, né? Mas que o Senhor nos dê a graça e o encorajamento de louvarmos o Senhor. Sim. Porque louvor é melhor que lamento. Amém. É verdade. E assim, eu falo até pela minha experiência, né? Quando eu acordo, né? Normalmente a gente acorda, não sei você, mas eu, assim, às vezes acordo com alguns pensamentos de tristeza, um pouco desanimada, principalmente quando acordo muito cedo, assim, sabe? Uma vontade de ficar na cama. E aos poucos nosso corpo vai se esquentando, a gente vai aquecendo, né? E uma coisa muito boa da gente fazer, né? A gente ora, a gente lê a palavra, né? E logo depois a gente poder louvar o Senhor, né? Às vezes quando eu vou de carro para o trabalho, né? Quando eu vou para o trabalho, eu já vou com o carro ali escutando o louvor. Ou quando agora nesse momento de quarentena que nós estamos em casa, né? Já levanta, vai fazer as atividades de casa, já colocar um sonzinho, né? E louvar, né? E isso realmente blinda, né, a nossa mente, nos deixa mais alegres, nos deixa mais dispostos, mais encorajados, né? Esse movimento que nós fazemos, né, para nos sentir melhor, né, durante o dia e assim para o Senhor nos guardar, né? Porque também uma questão muito boa com relação ao louvor é que ele também faz com que de forma mais fácil a gente possa guardar as palavras do Senhor no nosso coração, né? Porque Verdade, eu sim. mesmo, assim, eu me considero uma pessoa que decora fácil música, né? Às vezes eu leio um texto, né? Depois de um tempo eu não lembro direito o que eu li, mas a música eu escuto 3 vezes, já consigo decorar, né, a letra. Então, eu sinto isso também, que as canções, os hinos me ajudam muito, né, a guardar a palavra de Deus no meu coração e também a lembrar, né, das promessas do Senhor na nossa vida. Então, é muito bom a gente já começar o dia nesse espírito, nesse sentimento, né? É isso aí que você falou, é verdade. Nós temos a música, o hino, faz com que a gente aprenda mais do que às vezes a leitura. Isso. Muitas pessoas às vezes falam para mim assim, mas César, você sabe tanto versículo de cor, né? Mas a maioria dos versículos que a gente sabe provém dos hinos, né? É verdade. Hinos cantados, né? Então, é uma maneira muito boa de guardar a nossa mente, né? Guardar o nosso coração e aprender a palavra, instruir a palavra por meio dos hinos. Você vê que quando uma criança ela não foi alfabetizada ainda, ela também aprende a cantar mais do que a ler, não é verdade? Verdade. Por exemplo, nas reuniões de criança, o ponto forte e dominante que deve ser os hinos, deve ser o louvor, cantando as historinhas, né, cantando os versículos para as crianças. Então, as verdades bíblicas, né, as crianças pegam mesmo. Então, porque todo ser humano tem essa facilidade de aprender mais o que canta do que o que lê, né? É verdade. E você falando aí da salinha, eu lembrei do sou uma garrafinha pra conter
do tempo aí do Sou a Garrafinha, escreve aqui nos comentários. Hashtag eu sou uma garrafinha para conter. Até hoje você se lembra disso, né? Sim. Viu como é sim. que fica marcado? Então, as crianças ficam marcadas, os jovens ficam marcados com os versículos, com a palavra de Deus. Por isso que o louvor é tão importante. E tem um Salmo 22, nos diz que Deus habita no meio do louvor. Então, a gente cantar louvor, a gente traz a presença de Deus para o nosso meio, né? O lamento, a murmuração, a queixa, a crítica, isso não é positivo, né? O cristão, ele deve ser uma pessoa alegre. E não é as circunstâncias que nos faz alegre, é o Senhor, né? Tem um versículo em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: que por meio de Jesus Cristo ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios dos que confessam o seu nome. Então, louvar é o fruto dos lábios dos que confessam Jesus como Senhor, né? Então, quanto mais a gente louvar, mais espiritualmente a gente vai ficar adequado, né? Não só para vencer lutas, mas para fazer a obra de Deus também, né? Vencer lutas é algo defensivo, né? É se defender. Mas fazer a obra de Deus é atacar, né? Então a gente precisa não só se defender. Hoje os cristãos estão mais preocupados em se defender da ansiedade, se defender dos problemas. Tudo bem, requer isso realmente. Mas depois nós temos também que encher do Espírito para atacar, né? Em 2 Crônicas 20, você vê ali, o ataque foi através do louvor. O muro de Jericó caiu porque eles gritaram, né, bradaram, e aqueles muros caíram, né? Então vamos bradar, cantar. Há hinos de pregação do Evangelho, né? Quando você prega o Evangelho, tem hinos que são verdadeira pregação de Evangelho, né? Então o hino também serve para isso. E é aquela questão, tudo que a gente coloca o nosso foco aumenta, né? Então, se a gente focar na murmuração, na lamentação, realmente a gente começa a ver as coisas por uma situação, por uma ótica, né, não tão boa, né? Mas quando a gente coloca o nosso coração, o nosso espírito, né, nas coisas lá do alto, né, nas coisas que vêm do Senhor, né, a gente é renovado, a gente pode vencer as dificuldades, né, da nossa vida. Isso aí. E outra coisa que é a minha experiência com relação ao louvor, o louvor também é uma forma, né, de ouvir a voz do Senhor, né? Às vezes eu fico assim, Senhor, eu quero, fala comigo, né? O Senhor fala com a gente de várias maneiras. E uma das maneiras que eu sinto o Senhor falando comigo é através do hino, né? A música por si tem um poder muito grande, né? De tocar dentro de nós, né? E às vezes me ocorre, eu vou diante do Senhor, leio a Bíblia, e aí, não sei se já aconteceu com você, né? Aí vem um hino, né? Na sua cabeça, né? Vem aquele hino, e aí você começa a louvar, né? Isso, eu acredito, sim, que é o Senhor, né? Falando comigo, recebendo aquela oração, né? E tendo comunhão comigo, né? Amém. Exatamente, que tem hinos que a letra é como uma espada de dois gumes que penetra no nosso interior. Quem está ouvindo aquele hino, de repente, nós somos iluminados, nós somos tocados, né? Há uma reação em nós, né? Porque o hino carrega a palavra de Deus, né? Por isso que é bom sempre ter hinos que falam a palavra de Deus, né? Que exalta Cristo, que fala a verdade bíblica, né? Porque é a espada de dois gumes, cantada, que penetra no ser, iluminando, suprindo, expondo também, né? Então, isso é verdade, né? Os hinos, eles tocam o nosso coração, nos quebranta, né? A nossa ênfase tem que estar no louvor, né? O lamento é para quem está na derrota, mas o louvor é para quem está na vitória. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então vamos proclamar a vitória. Né? Amém. Vamos proclamar a vitória, que nós vamos atrair a vitória. A tristeza traz mais tristeza. O lamento traz mais desventura. Mas o louvor proclama a vitória. Amém. E faz o inimigo bater em retirada. Então vamos louvar o Senhor, né? Louvor é melhor que lamento. Amém.
Eu desfruto também muito da experiência de Jó, né? Que Jó passou por circunstâncias tão pesadas, né? E tão difíceis, né? Na vida dele. Sim, um momento, né? Ele ficou de luto, né? Ele teve aquele momento de lamentação que é algo natural, né? Diante das situações difíceis. Porque nós não somos robôs, né? Nós ficamos tristes, nós nos decepcionamos, então nós sofremos, né? Mas é como que a gente falou antes, né? A gente não pode ficar nessa situação, a gente tem que sair dessa situação, né? No caso de Jó, né? Ele não deixou que essas circunstâncias o impedissem, né? De ele adorar, né? E foi o que salvou ele. Amém. Ele adorou o Senhor, Verdade. ele pôde orar, ele pôde ser fortalecido, né? Diante daquela situação, né? Você sabia que no livro de Jó, 35, versículo 10, diz o seguinte: Deus que me inspira canções de louvores durante a noite. Como que é? Fala de novo. Eu não escutei, não. Fala de novo pra mim. Deus que me inspira canções de louvor durante a noite. Jó 35, 10. Sim. Muito bom. E Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então realmente ele estava louvando a Deus ali naquela situação. Verdade. Né? Graças Amém. ao Senhor. Vem cá, eu queria conversar com você agora sobre outro assunto. Eu quero saber, assim, sobre a sua conversão, né? Quando você se tornou um cristão. Qual foi o papel da música? Qual foi o papel do louvor? Foi muito importante, muito importante. Logo no início da minha vida cristã, eu aprendi com os irmãos da época que eu convivi, tinham corinhos, coisa de uma estrofe, coisa de 2 estrofes apenas, entendeu? Que levava você a estar contrito, voltar todo o seu ser para o Senhor. E isso marcou também minhas composições, porque a maioria dos meus hinos induz a comunhão, induz a estar contrito a Deus, a voltar ao Senhor. E outra coisa também, que a gente pregava muito o evangelho, assim, por meio dos hinos, cantando, né? Nós íamos nas praças, nos presídios, na rodoviária, nos hospitais e tudo quanto é lugar. E a gente tinha sempre uma parte de louvor com mensagem do evangelho. Então, o hino, o louvor, tanto para a comunhão com Deus, como para o avanço do evangelho na minha vida espiritual, desde o início, foi marcante. Além do mais, eu tinha 17 anos quando eu me converti, foi um tempo assim que me guardou na minha juventude, porque eu estava envolvido com os jovens para ensaiar, para tocar, para compor, essas coisas. Então, eu não ficava perdendo tempo com as coisas do mundo, com outras coisas, estava voltado todo o tempo ali. Então, eu queria aconselhar todos os jovens a se envolverem no ministério da música, porque isso guarda o coração, guarda o tempo, guarda a mente, né? Hoje, às vezes, o jovem fica pensando: que curso que eu vou fazer na faculdade? Que faculdade que eu vou escolher? Ora, louve ao Senhor, tudo vai acontecer espontaneamente, né? Nossa vida está na mão de Deus. Deus, nossos dias estão de escrito determinado. Então a gente fica sofrendo com antecipação. Então os jovens precisam se ocupar mais com o ministério do louvor, tá? Cantar, liberar o espírito, né? Cantar de coração. Não cante porque a música é bonita, não cante porque você gosta de cantar, não. Cante de coração. A Bíblia fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Talvez você falar: o louvor nunca fez efeito na minha vida, porque requer que nós adoremos em espírito. Em espírito faz efeito, sim. Tem um versículo que Jesus falou, fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então não vamos cantar desse jeito, porque a música é bonita, porque a música é embalada, porque a música faz o meu estilo. Não, vamos cantar de coração, cantar no espírito. Então nós vamos sentir os verdadeiros efeitos positivos que o louvor faz em nossa vida. Então na minha vida cristã, é muito importante, um marco da minha vida cristã é o louvor. Tanto para a comunhão como para pregar o evangelho. É fundamental que a gente cante, que a gente louve no espírito, né? E assim, essa é a diferença da gente cantar uma música do mundo, né?
A maioria dos jovens, eu acredito, tem uma conexão com as músicas do mundo. Isso é um fato, né? Atrai muitos jovens, né? Então, assim, de que forma você acha que a gente pode lidar com essa situação, o jovem, né? Assim, como que ele pode ser atraído mais para escutar mais hinos, para deixar esses velhos hábitos, essas músicas mundanas, né? E voltar-se ao Senhor através dos hinos? A primeira coisa, porque existe um preconceito, né? As pessoas têm um preconceito da música cristã. Primeiro, os melhores cantores são cristãos. E até mesmo alguns cantores que se tornaram cantores seculares, né? Elvis Presley e tantos outros, todos eles cantaram na igreja. E os hinos têm letra, né? Se você for ver as músicas do mundo, há uma pobreza tão grande. Criar o hábito é igual uma comida, né? Que você tem um preconceito dela, você não come, não gosta, mas na verdade você nunca provou. Então você tem que mergulhar. À medida que você vai mergulhando, você vai tomando gosto. Tá? Às vezes a gente ouve a música do mundo por causa dos nossos amigos, colega de escola que influencia a gente e tal. Né? Mas o melhor da música está com os irmãos. Amém. A melhor qualidade de música está com os irmãos. Tá? Verdade. Todos os irmãos de todos os segmentos, não só os que se reúnem conosco, mas todos os irmãos. Para que ficar com o razoável? Vamos para o que é excelente. Verdade. Né? Eu acho que é um preconceito, assim, música de crente, não sei o que é ruim, que é cafona, que é quadrada. Tem muitos irmãos que têm gravado coisas mais contemporâneas, né? Mas, por exemplo, os Vencedores por Cristo mesmo. Né? Você mesmo, Érica, você é uma admiradora, você ama os Vencedores por Cristo. E são coisas da década de 70, né? Sim. Mas, porque o poder do Espírito e a qualidade não deixa essas coisas se apagarem. Muitos jovens deveriam conhecer o acervo dos Vencedores por Cristo. É difícil uma pessoa que não gosta daquilo ali. O que é divino é eterno, não passa. Né? Sim. Não ameis o mundo, nem as coisas Amém. que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Vamos exercitar, ouvir músicas cristãs. Nós vamos achar a do nosso gosto aí. Né? Você falou e lembrou dos Vencedores por Cristo, né? Realmente, assim, ficou marcado bastante, né? Na minha infância, acredito que na da minha irmã também, Anne, minha mãe, né? A música sempre foi, os hinos foram muito presentes, né? Na vida da gente, e quando eu lembro, não apenas isso, não apenas eu toco no Senhor, né, mas também assim me faz lembrar daquela época, né, quando nós estávamos todos juntos, então é muito agradável realmente. E assim como você falou, né, que o melhor da música está do lado cristão, né, com os irmãos, assim, como que surgiu a ideia de você começar com esse grupo, né, que a gente vai falar também um pouquinho hoje aqui, né, do grupo vocal Primícias, assim, essa vontade em você produzir músicas, produzir CD, né? Eu lembro que, assim, um pouco antes do Primícias, né, que a Igreja de Vitória da Conquista ajudava os irmãos da editora gravando hinos, né, para os CDs da editora, não é? Eu lembro que vocês iam viajar para São Paulo, a gente ficava aqui esperando vocês voltar, você e Maninha voltar. Mas como que surgiu o grupo Primícias? Conta pra gente. Bom, o grupo Primícias não foi uma coisa assim planejada, né? Não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu espontaneamente. Havia uma necessidade. Essa é a palavra. Surgiu por uma necessidade. No serviço de crianças, em 1981, 82, eu não me lembro bem, nessa data, então não tinha muitos hinos de criança. Então as irmãs se reuniram na época na casa de Silene, Zezé, Silene, Marina, e eu não me lembro outras irmãs, peço perdão se eu esqueci alguém, e elas começaram a compor alguns corinhos para as crianças e gravarem fitas cassete. Vou mostrar aqui uma fita cassete, caso essa geração não conhece, né? Essa aqui é a fita cassete, né? Depois disso, nós começamos a gravar alguns hinos para os irmãos ouvirem no cotidiano, porque não tinha nada para ouvir. Então acho que isso aí foi um embrião, né? Não tinha assim, nenhuma pretensão
de se tornar o grupo Primícias e tal. Não é muito boa. Eu vou interromper Então, você aqui um pouquinho. Tranquilo. Porque tem alguns irmãos quiseram participar desse vídeo também. Então nós vamos assistir aqui um vídeo juntos de alguns irmãos que participaram deste início que você contou e depois a gente volta. A história tá interessante, estou gostando. Eu tô relembrando também junto com você, relembrando da fita cassete, mas antes bora assistir um vídeo e depois a gente volta a falar, tá bom? Ok. Que é o Corbani, no dia 3 de junho de 2020, gravando um depoimento para o Grupo Primícias. Olá, eu sou Camila e para mim é uma honra poder participar deste momento em que estamos homenageando um grupo que foi tão importante na minha vida e eu tenho certeza que marcou também a vida de muitos irmãos. Aqui quem fala é Duarte, da Igreja em Ribeirão Preto. Um abração aí para vocês, da Igreja em Vitória da Conquista. Jesus é o Senhor. Estou aqui passando para deixar um recadinho aí para César e para todo o grupo Primícias. Um grupo que realmente mudou muito a minha vida. 20 anos do Grupo Primícias, louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que agora em 2020 o Grupo Primícias está fazendo aniversário, né? Ok, eu estou aqui para dar um pequeno depoimento acerca desse meu irmão e amigo César Augusto Mercês. Eu estou aqui para falar sobre o Grupo Primícias. Olá, eu sou Silene, baiana de Vitória da Conquista, e estou muito alegre de participar desse momento, comemoração dos 20 anos do Grupo Vocal Primícias. Amém, irmãos. Meu nome é Joconias e eu gostaria de, em poucas palavras, e somente em alguns minutos, contar um pouquinho da minha história com o Grupo Primícias. E aí, o que você achou? Bastante irmãos participaram, né, dessa história e o que eu pude tocar, assim, que como o louvor também serve para unir os irmãos, né, irmãos que estão longe, perto, né, é muito interessante o poder, né, que o louvor tem, né. Agora a gente vai assistir mais alguns vídeos de irmãos mais antigos, que estão mais lá desde o início, tá bom? Bora assistir lá. Basicamente, o que a gente pode falar é que a nossa história com o Grupo Primícias começou muito antes do Grupo Primícias. Gente, eu sou daquele começo, dos inícios da igreja em Vitória da Conquista. O Grupo Primícias está fazendo agora 20 anos, mas lá por volta de 1986, mais ou menos, a gente começou a reunir alguns irmãos em uma casa com um gravador barulhento que ficava em cima de um piano, para que pudéssemos cantar hinos para ensinar para os santos e para também os santos poderem desfrutar. Desde aquela época brotou em nós um sentimento de que nós deveríamos fazer o melhor para o Senhor. E nossa vida era muito intensa ali nas reuniões, nós desfrutávamos o Senhor de uma maneira muito forte, até mesmo, por não dizer, uma maneira louca. Nós cantávamos, nós gritávamos, nós invocávamos o nome do Senhor. E tinha uma outra parte da vida da igreja que era nós, os jovens, ensaiando as canções. Tinha a participação de Marta Lúcia,
tinha a irmã Miralva, a irmã Valquíria e outras pessoas. Esse grupo não tinha ainda esse nome, Grupo Primícias. Nós reuníamos na casa de Silene Graner para cantar alguns hinos que eram gravados numas fitas BASF cassete. Vocês não sabem o que é isso, né, gente? Fita cassete. Então nós, a partir dali, começamos a gravar algumas fitazinhas para entregar para os irmãos, para cantar. Muitas canções compostas pelo nosso irmão César. E como eu toco piano, naquela época o piano ficava no meu quarto. Então os jovens se deslocavam para minha casa. Por que no quarto de Silene? Porque nesse tempo havia muita perseguição com relação à igreja e todos nós éramos bastante jovens e morávamos nas casas dos nossos pais, não tínhamos as nossas próprias famílias. Então, na casa de Silene, ela só tinha autonomia no próprio quarto, era o espaço dela. Então, era lá que ela nos recebia. O meu pai nos recebia, a minha mãe nos recebia ali. Minha mãe muito acolhedora, muitos de vocês devem lembrar. E meu pai já era mais sério. Então, quando entrava um jovem, 2 jovens, 3 jovens, e ele ficava ali observando, de repente, éramos 8, 10 dentro do quarto, ele chegava e falava: gente, vai caber todos vocês aí. Só que a gente não estava ainda naquela profissionalidade, né, de gravar um CD, gravar um disco na época, né? E tinha um gravador nacional em cima do piano dela e nós gravamos. Agora, interessante é que não havia maneira de serem reproduzidas essas fitas. Então, o que nós fazíamos? Cada irmão que pedia uma fita, a gente ia gravar a fita do irmão. Agora, bom é porque a gente chegava da reunião da igreja, loucos pelo Senhor, cheios do Espírito, muito alegres, e nós entrávamos e cantávamos com muita alegria a fitinha do irmão. O outro pedia, a gente ia de novo fazer a fita. E ali a gente cantava, louvava, desfrutava do Senhor. Então foi lá que nós começamos. Então César, às vezes uma escaleta, violão, Silene o piano, e dividia em vozes e nós cantávamos como no desfrute da reunião. Não havia assim aquecimento vocal, técnica vocal, respiração. Não tinha a técnica, a gente não era trabalhado nesse nível, mas era bastante bom e tinha o talento natural dos irmãos, né? Então era assim no começo. E como foi importante isso para nós? Através da música, através do louvor, nós tínhamos comunhão, nós tínhamos união e nós tínhamos a palavra que nos alimentava. Terminou aí? Ficou emocionado? Fiquei sem fala. E aí, o que você achou desses depoimentos? Sim. Ficou sem fala? Era o que você estava explicando, né? Como é que surgiu esse encargo. E eles falaram, você não estava mentindo não, eles falaram a mesma coisa que você. E alguns detalhes a mais, né, eles falaram também, né? Aí eu poderia falar também uma coisa, depois do Por Sua Graça, Corbani conheceu as músicas, eu acho que por meio dessa fita. Então a gente começou a ter contato com Corbani. Estou eu aqui participando desse momento único e abençoado. Obrigada por se lembrarem de mim. E eu fico muito feliz em poder estar participando desse momento, porque quando nós começamos, né, César e Zezé, nós gravávamos lá no galpão do Oldine. O grupo continuou até que uma vez veio o Odine para a vida da igreja. O Odine é filho do dono da Supervox. Então tinha um galpão e equipamentos de som. E convidou os irmãos para irem gravar lá.
Ele tinha um som, né, que fazia na cidade, as propagandas e tal. Então lá tinha todo equipamento. Então lá era um galpão grande e nós gravamos lá. Aí foi quando veio Por Sua Graça, o nome da fita. Ficou assim meio... Não ficou profissional, mas ficou muito bom. Os irmãos na época gostaram demais. Inclusive os irmãos levaram até para Brasília, São Paulo, algumas fitas para vender lá. Foi muito bom, muito divulgado. Essa fita caiu na mão de Corbani. E aí os irmãos em São Paulo, como Corbani, né, começou a ver o grupo, que era muito bom, e aí ele mandou a gente umas músicas para a gente ensaiar. No tempo que veio o Inário, o irmão Dong falou de 5 ferramentas para exercitar o espírito: invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, cantar e falar hinos, ruminar e profetizar. Então, com relação a cantar e falar os hinos, o irmão Dong queria que fosse ensinado para as igrejas a maneira correta de cantar. E Corbani abraçou esse encargo junto com César e o grupo foi cooperar também, e nós gravamos alguns CDs, 2 ou 3, não me lembro. De maneira aprendíamos muito ali, né? E todos nós cantávamos todos os hinos. E realmente participar do Grupo Primícias foi uma experiência muito boa, porque aprendi não só a respeito do canto, a respeito da música, lições de vida. Éramos só irmãos que cantavam só, não éramos um grupo. A gente reuniu para fazer a fita, né? Mas não formou o grupo ainda, não consolidou. Então aí uma parte do grupo Primícia, dos irmãos foram para São Paulo, né? Para gravar Canções de Amor, que Zezé fala que tem muitas histórias. Eu não fui nessa oportunidade. Não fui. Foi Zezé, foi Valquíria, foi acho que Esdras, Martins, eu não me lembro bem, não sei se Mônica foi também, mas foi uma turma, Newton, né, foi também para gravar. Depois vou mostrar aqui para vocês. Foi esse aqui, Canções de Amor, esse CD aqui, e assim, e também, né? E depois veio o Resgatado, tá? Agora o Resgatado, ele foi criado também pelo irmão Corbani para a Editora Arte da Vida, mas tem três ou 4 músicas que vieram da fita, certo? Então, por exemplo, a Vida Santa, a música da Ceia, né, o C1, e alguns hinos que estavam já na fita vieram para cá, para o CD. Vida santa que é a vinda do Senhor, guarda Deus quer para mim. Então esse hino foi muito bom, muito marcante. E eu quero também aproveitar para externar minha admiração pelo Corbani, né? Os arranjos dele, a produção dele fez com que dignificou, né? E abrilhantou mais as nossas composições, né? Também agradecer o Marco Melo, que teve parte na história, né, do Grupo Primícias, sempre prestando ajuda na correção dos textos, dos hinos, igualmente o Duarte, né? Então esse trio aí, né, eles contribuíram muito para... Eles foram fundamentais, né? Para abrilhantar, enobrecer as produções do grupo, né? Então, o Grupo Primícias agradece a eles, e tem muita gratidão por todos eles, por Corbani, por Marco Melo e pelo Duarte, né? Então vamos aproveitar que você lembrou desses irmãos e vamos assistir mais um vídeo, que eu acho que você vai ter uma oportunidade aí de ouvi-los um pouquinho. Olha, graças a Deus pelo Grupo Primícias, por esses irmãos que há bastante tempo se dedicam
à música, ao serviço de música, ao louvor ao Senhor e a suprir os santos e as igrejas com música. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que daqueles CDs que eram gravados naquela ocasião, os que eu mais assim apreciava eram os do grupo Primícias, pelo vocal. Achava assim que o vocal era bem, um timbre bacana, bem equilibrado, eu gostava bastante. Agradeço ao Senhor por fazer parte dessa história com eles. E foi uma construção ao longo de muitos anos, mais de 2 décadas, né? Quase 3 décadas, se eu não me engano. E muito antes deles se chamarem Primícias. Mas eu me lembro muito bem de Canções de Amor. Eu acredito que esse deve ter sido o primeiro trabalho que esse grupo participou em São Paulo. Gravamos juntos nesse CD, eram mais de 30 irmãos em estúdio, acho que 35 irmãos, se eu não me engano. Todos ali dentro do estúdio, um estúdio recém-construído. Nós inauguramos o estúdio, na verdade. Os irmãos de Vitória da Conquista faziam parte desse grupo. Gravamos o CD num final de semana e foi um desfrute muito grande. Agora, eu vou falar do Primícias, praticamente se confunde com uma pessoa, que é o César Mercedes, né? Então, eu vou falar um pouquinho de quando eu conheci o César. Não sei se ele vai se lembrar. Se eu falar o ano aqui, eu vou me comprometer, né? Um dos primeiros contatos que eu tive com o César, mais intensos, foi quando nós nos reunimos em 1985, 86, para trabalhar no Inário. A gente trabalhei muito nas letras dos hinos, o Marco Melo, eu, Corbani ajudou bastante também. E a partir daí conheci a família, os irmãos de Vitória da Conquista, a gente se relacionava bastante no serviço de música, na composição, revisão de hinos, na compilação de hinos para a editora Árvore da Vida. Nós tínhamos um serviço bastante voltado para compilação, tradução, revisão de hinos. Isso durou muitos anos e o César fazia parte dessa equipe. Com o Corbani e o Duarte eu já trabalhava muito tempo, primeiro com o Duarte, depois com o Corbani. E nós tínhamos as nossas peculiaridades. Na maior parte do tempo trabalhávamos muito bem, não tínhamos problema nenhum, mas de vez em quando, depois de algum tempo trabalhando juntos, nós tínhamos os nossos atritos, né? Nossas divergências e tal. E aí quem se junta ao trio? O César. E o César veio como um grande equilibrador das coisas. Ele veio como como a voz da consciência, a voz da sabedoria. Quando eu, o Duarte, especialmente eu e o Duarte, não entrávamos em acordo. E eu me lembro muito bem nessa época, o Marco Melo, eu, Corbani, o César, e teve uma época que veio ainda a Betina de São Paulo, a Regina, e a gente formava duplas. Então, de 2 em 2 a gente pegava um certo número de hinos e tinha que aprontar as letras desses hinos, né? A voz da conciliação, quem era? O César. E ele tinha sempre alguma coisa espiritual para falar. Quando nós tínhamos alguma dificuldade em achar uma palavra que se encaixava, o César vinha com um versículo. Então o César também foi um bom cooperador no primeiro volume de hinos que a gente lançou, que foi os primeiros 100 hinos selecionados, que foi praticamente foi o embrião desse cenário que a gente usa hoje. Depois disso, nós nos concentramos na publicação do Inário da editora Árvore da Vida
de 500 hinos e alguns cânticos. E depois de publicado o Inário, nós ganhamos uma tarefa de gravar todos esses hinos, né? Infelizmente não conseguimos gravar todos, mas gravamos a maioria. E essa tarefa de gravar hinos, ela foi distribuída entre algumas cidades, onde Vitória da Conquista fazia parte. Eu me lembro bem, era Bauru, alguns irmãos de São Paulo, Campinas e Sumaré, formando um outro grupo, Londrina, Distrito Federal, que compreendia Brasília e algumas cidades ali, e Vitória da Conquista. Eu ia para lá para ensaiar os irmãos, e nós ensaiávamos, distribuía os arranjos vocais, depois voltava lá para fazermos a gravação. Nós ficamos com a porção 201 a 220, essa era a numeração do Inário, e eu me lembro que havia sido alugado um estúdio em Vitória da Conquista muito pequeno, um estúdio bem pequeno, com teto baixo, difícil de gravação, escuro e quente, muito, muito quente. Não tinha ar-condicionado no estúdio de Conquista. A gente colava o cabelo assim, ó, suava tanto que parecia que tinha lavado. Abria a porta para ter ar. Era bastante difícil para gravar. Então, era a sauna que a gente enfrentava, era muito difícil. Isso, de fato, foi um perrengue. E aí, depois disso, a gente compôs várias coisas juntos, né? Então, eu passei muitas semanas em Vitória da Conquista e tive um relacionamento bastante próximo com os irmãos, não só no serviço, mas nas reuniões, nas casas, né? Comendo com os irmãos. Enfim, vivi a vida da igreja com eles. Eu sou, no máximo, um tradutor de letras. O Corbani é um artista. O Duarte é um gênio. O Corbani é um gênio também. Mas o César, além de tudo isso, era cheio de sentimento. Eu me lembro de algo com muito carinho, dessa convivência. Eu ficava na casa do César, e ali, logo no começo, tinha as filhas bem pequenas, né? A Érica e a Anne. Acho que a Érica tinha uns 11 ou 12 anos, uma coisa assim, a Anne uns 9. E eu me lembro muito bem, né, dos cafés da manhã, dos momentos em família. E o César chamava a Anne, principalmente, as duas meninas, né? Tinha um tratamento muito carinhoso de querida. Querida para lá, querida para cá. Mas com aquele sotaque típico, né? César, querida. Então isso me marcou muito. Eu tomava isso com muito gosto, né? Puxa, eles chamam as filhas de querida, né? E bom, quando nasceu minha filha, em 95, eu me lembrava dessa coisa do César, de chamar as filhas dele de querida, queridas. Eu passei a chamar a Estefânia, minha filha, de querida também, mas com o sotaque do César, que é querida, né? Querida, querida. E isso marcou a minha vida da Estefânia até hoje. Ela tem mais de 20 anos, né? E eu ainda chamo de querida. E até hoje, as músicas que ele compõe são cheias de sentimento e tocam o nosso sentimento. Ao meu ver, o Grupo Primícias, ele é um grupo que ama o Senhor, todos os membros do grupo. É um grupo muito dedicado ao Senhor, à vida da igreja, e eles colocam o Senhor em primeiro lugar na vida deles. Quando eles servem, não só na música, mas em todos, os irmãos ali servem nas refeições, né? Eles cozinham, eles servem, e a gente sente que tudo que eles fazem, eles expressam o Senhor. Então na música não é diferente. É um grupo que quando canta, eles cantam no Espírito, quando eles compõem no Espírito. Então
acho que o maior valor que o Grupo Primícias tem, algo de valor, é a expressão do Senhor naquilo que eles fazem. Então, essa foi a grande assim, impacto, a impressão que eu tive na convivência com eles. Eu desfrutei muito a presença do Senhor com o grupo. E isso é muito natural que eu digo, muito espontâneo neles. Né? É um grupo que vive Cristo e expressa Cristo. João Nelson Darby fez um prefácio, e nós copiamos um trecho desse prefácio no nosso inário, do inário dele, em que ele fala que 3 coisas são necessárias para um bom hino: base na verdade, sentimento poético e experiência da verdade, ou experiência da verdade no aspecto sentimental, ou seja, a verdade trabalhada nos seus sentimentos produz algo. Então é a sua experiência mesclada com os seus sentimentos baseados na verdade. E eu sinto que mais e mais as músicas do César têm esses 3 aspectos, por isso tem sobrevivido à prova do tempo. Eu sinto que a maneira que o César compõe é bastante original, ele é muito singelo, assim, é muito puro a maneira de ele escrever música. Eu acho assim, muito autêntico, né? Tem uma autenticidade muito grande. Então, toda vez que eu vou escrever uma música, eu sempre lembro do César, que ele é alguém que tem comunhão com o Senhor e aquilo que ele ganha do Senhor na palavra, na comunhão, ele procura expressar da maneira mais autêntica possível. Então, é mais sincera possível. Então, isso me ganhou. Eu acho que isso é importante. Então, acho que isso foi importante para mim e é importante para mim quando eu escrevo música. Eu procuro seguir esse caminho também. Bom, o que eu diria, essa contribuição que eu ganhei do Grupo Primícias, como e em que o Grupo Primícias contribuiu para a minha formação, acho que foi essa troca de experiências, né, com o César, na área da composição, cânticos. Então, eu estou gravando esse vídeo para testificar como o Senhor tem dons espalhados por aí, homens dom, que se dispuseram a ser aperfeiçoados. E então a época mais bacana que eu me lembro foi a época que a gente compôs o C58, que é a melodia do César, e o Corbani fez o coro, e a gente juntos ali, o Marco Melo, o Corbani e eu, e o César, a gente fez a letra, né? Eu acho que na Nova Jerusalém nós vamos nos sentar e nos lembrar de como nós desfrutamos o Senhor, desfrutamos trabalhar um com o outro, ajudando um ao outro, e produzindo algo que pudesse ser útil para o corpo. Puxa vida. Muito bom, hein, ouvir esses irmãos. Ai, Jesus, demais, viu, Senhor Jesus? Haja coração. Engraçada a história de Corbani, né? Eu lembro também dele e dos cafés, dos biscoitinhos, que até hoje a gente leva para ele lá em São Paulo. Verdade, Érica, verdade. Através da música, através disso tudo, nós conseguimos... Para! E aí, pessoal, vocês estão gostando desse vídeo?
pois ainda tem muita surpresa para vir nessa grande aglomeração virtual. Nós vamos ter a parte 2 desse vídeo. E eu vou fazer o seguinte, se vocês curtirem esse vídeo, nós vamos liberar a parte 2 na semana que vem. Vamos colocar uma meta, tá bom? Vão ser 200 likes. E aí, vocês conseguem? Não se esqueçam de curtir esse vídeo bastante, compartilha e manda todo mundo curtir, tá bom? Vamos dar continuidade agora com a hashtag Eu Ganhei Que. Nessa tag nós vamos ler os comentários que vocês deixaram no vídeo anterior. Para quem não assistiu o vídeo anterior, ele vai estar aqui nos cards, só você clicar e conferir lá, tá certo? Vamos lá. E outro detalhe, se você quiser participar dessa tag, só você colocar aqui embaixo nos comentários, junto com a hashtag Eu Ganhei Que, e colocar o seu compartilhar, o que você ganhou nesse bate-papo, tá bom? Você também pode participar lá no Instagram dos Jovens da Igreja Vitória da Conquista. Vamos lá. O Will Pereira falou: eu ganhei que devemos aproveitar essa ferramenta de nome internet para evangelizar até os confins da terra. Pedro Henrique falou que eu ganhei que devemos dominar a internet com a palavra de Deus, usando ela para ganhar as pessoas para Cristo. Roseane Soares Pereira falou que a internet é a maior ferramenta para nos conectar com o Espírito. Satanás não contava com mais essa vitória da igreja. Ó Senhor Jesus! Deise Diana falou: eu ganhei que nós devemos utilizar os meios da internet para evangelizar a palavra do Senhor Jesus. Amém. Lucas Andrade compartilhou que Deus nos comissionou como influenciadores digitais e, como tais, precisamos sempre ficar de olho naquilo que postamos. E o melhor caminho para ter uma rede social que testemunha Deus é desfrutando Cristo. Helena Vitória: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. As redes sociais apresentam não apenas benefícios, mas também podem trazer danos para nós. Que possamos levar essa realidade para a nossa vida e usar nossas redes sociais como uma fonte para alcançar outras pessoas e fazer com que ela se torne uma igreja virtualmente. Júlia CTE 2020, devemos usar a internet como meio de evangelização também. Adolas IGVCA, saber como usar a internet, ó Senhor Jesus. E também devemos usar a internet a nosso favor e não para as coisas mundanas. Muito bem, essa foi a nossa hashtag. Para você participar, coloca aqui embaixo também o que você ganhou desse vídeo de hoje, tá certo? Vamos saber no próximo vídeo um pouco mais sobre a história do Grupo Vocal Primícias, um pouquinho da história de cada CD deles e também participações especiais, outras pessoas que vão tirar a sandália do pé para falar um pouco mais desse grupo, tá certo? E aí, gostaram da ideia? Então eu vou esperar vocês na semana que vem aqui de novo, tá bom? E não se esqueça, o louvor é melhor que lamentos. Vamos louvar. Jesus é o Senhor. Amém. Tchau. E eu talvez vou decepcionar vocês, mas